Nós vamos falar da igreja de Filadélfia. Nós vamos ler a partir do capítulo de número 3, do verso número 7. Eu vou ler numa versão que não é muito popular, apesar de ser muito antiga, mas é a nova tradução em linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica. Ela fala mesmo, tem o mesmo conteúdo, às vezes em ordem diferente e na linguagem um pouco mais atualizada. Então nós vamos ler. A mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave que pertencia ao rei Davi, e a mensagem daquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei que vocês fazem, sei que têm pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem bem, vou enviar a vocês alguns que pertencem a Satanás. Eles são uns mentirosos e afirmam que são judeus, mas não são. Vou fazer que caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para terem paciência, e por isso eu os guardarei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube o prêmio da sua vitória. Aquele que conseguir a vitória, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca mais sairá dali. E escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da sua cidade, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Feche os seus olhos um instante. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, pela tua palavra. Ó Deus, porque ela vem, Senhor, para nos exortar, ela vem, Senhor, para nos alinhar, Senhor, à sua vontade. Ela vem, Senhor, para nos compungir, nos deixar, ó Deus querido, apreensivos, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus querido, que o Senhor nos direcione. Abre o nosso coração, ó Deus, para ouvir. Abre o nosso coração para entender. Abre, Senhor, o nosso coração, ó Deus, para respeitá-la, ó Deus, honrá-la, Senhor, como assim fazemos contigo, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, o livro de Apocalipse é tido por muitas pessoas como um livro futurista. Algumas pessoas leem o livro de Apocalipse como eles assistem filmes de ficção científica, achando que é coisas que nunca vai acontecer, achando que é coisas extremamente impossíveis, ou coisas que vão demorar muito para acontecer, coisas praticamente impossíveis, e a gente não leva muito, a maioria das pessoas não leva muito a sério o livro de Apocalipse. Isso não é para hoje, isso é para daqui 1000 anos, isso é para daqui 2000 anos, isso não é agora. Mas hoje eu quero levar você a pensar na atualidade desse livro, porque eu tenho uma concepção de que nada na Bíblia é ultrapassado ou é futurista. Eu sempre leio a Bíblia tentando aplicá-la no dia de hoje. Algumas pessoas dizem assim: olha, não devíamos mais ministrar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é coisa do passado. Não, o Velho Testamento é coisa de hoje, porque a Bíblia é atual. O Velho Testamento é para ser aplicado hoje, talvez contextualizado, sim, contextualizado, mas a lei que está no Velho Testamento serve para nós hoje também. Muitas coisas que estão no Velho Testamento servem para a gente aprender. Aí algumas pessoas dizem assim: não, nós temos que pregar somente o Evangelho, porque o Evangelho é para hoje. Sim, o Evangelho é para hoje. O Evangelho é extremamente atual, mas o Apocalipse também é atual. Esta é a igreja de hoje. A igreja que nós vamos falar de Filadélfia é a igreja de hoje. É a igreja que nós estamos vivendo, é a igreja do dia a dia.
Só que hoje a gente pouco fala sobre a igreja, a gente fala sobre nós, mas não falamos da igreja. A igreja tornou-se, como nós acabamos de ouvir aqui, lá em Mateus 7:13, quando fala das portas abertas, de porta estreita e porta larga. Hoje a maioria das igrejas trocam o evangelho verdadeiro pelo evangelho mais adocicado, pelo evangelho um pouco mais fácil de engolir, por um evangelho mais doce, no intuito de encher a igreja. Mas não adianta encher a igreja. O que o evangelho quer é que tenham pessoas transformadas. O evangelho veio, Jesus veio para transformar as nossas vidas, para mudar as nossas vidas. Não é para a gente ser igual ao que nós éramos só agora frequentando uma igreja. Igreja não é lugar de divertimento. Muito diferente do que algumas pessoas acham, mas igreja não é lugar de divertimento. Igreja é sim lugar da gente se encontrar, é sim lugar de coinonia, de harmonia, de amor, mas não é lugar de festa. Igreja é lugar da gente se encontrar com Deus, se encontrar com nossos irmãos e melhorar um pouco. E a igreja de Filadélfia era essa igreja. Entre as 7 igrejas da Ásia, haviam 7 igrejas na Ásia, e dessas 7 igrejas, somente 2 não foram reprovadas. Somente 2, quando Jesus fez a visita a João, e pediu para João escrever as cartas, somente 2 não foram reprovadas. Somente 2, Jesus não disse assim, eu tenho contra ti. Jesus não tinha nada contra a igreja de Filadélfia. E Jesus não tinha nada contra a igreja de Esmínia. 2 igrejas. Entre 7 igrejas, somente 2 passaram no crivo. E a igreja de Filadélfia era uma igreja que agradava a Deus. Por que a igreja de Filadélfia agradava a Deus? Porque mesmo por ela estar vivendo num momento muito difícil, porque a cidade de Filadélfia era uma cidade forte, não era uma metrópole, não chegava a ser uma metrópole, mas era uma cidade forte. Foi uma cidade que foi estrategicamente fundada, para que pudesse ser povoada e pudesse o conhecimento romano, o conhecimento grego, as leis romanas serem divulgadas em outras cidades. Mas era uma cidade pequena, mas era uma cidade forte. Homens fortes de Roma moravam lá. Homens fortes de Roma, sábios, endinheirados, homens de poder, viviam nessa cidade. E a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja sofredora. Falando em igreja sofredora, nós estamos preparando, já fizemos contato com a Missão Mais, e nós estamos preparando, já está quase tudo certo, para estar conosco aqui um missionário da igreja, que trabalha pela Mais, e ele vai falar conosco sobre a igreja sofredora. Porque graças a Deus a gente vive num país que a gente não ouve falar em ataque às igrejas. Você não sofre porque você é crente, você não é mandado embora do seu emprego porque você é cristão. Você não é repelido da sua casa porque você é cristão. Você não perde o seu emprego, não deixa de entrar na faculdade porque você é cristão. Mas a igreja sofredora é a igreja que é repelida. E a igreja de Filadélfia era a igreja sofredora. Era a igreja que era oprimida. Anunciar o evangelho lá era uma ameaça. Anunciar o evangelho na cidade de Filadélfia era uma ameaça. Eles sofriam a opressão dos romanos. Porque o Império Romano nessa época, ele dominava quase que o mundo inteiro, quase todas as nações, era o maior império, eles tinham domínio sobre tudo, e qualquer coisa, seja ela qual for,
qualquer instituição, qualquer pessoa que se levantasse, que pudesse de alguma forma causar algum problema, ou tentar enfraquecer, ou tentar enfrentar o poderio de Roma, era imediatamente esmagado. Era imediatamente o governo, o poder de Roma ia contra. E era isso que acontecia com a igreja. Sabe por quê? Porque apareceu Jesus, dizendo que ele tinha um novo reino. E nesse novo reino tinha um novo rei. E quando Roma ficou sabendo, Roma decidiu destruir esse povo. E hoje não é diferente, querido. Hoje não é diferente. Quando você realmente se posiciona como um cristão, quando você realmente se posiciona como um homem e uma mulher de Deus, você vai encontrar inimigos. Alguém me perguntou assim outro dia, disse assim: puxa vida, por que tanta gente não gosta de você? Eu disse assim: graças a Deus por isso, porque a Bíblia disse que ai do homem quando todos o aplaudirem. Se muitas pessoas não gostam de você por causa do evangelho, não estou falando por causa da sua pessoa, mas por causa do evangelho que você prega, glória a Deus por isso, porque é sinal que você está indo no caminho certo. Agora, quando a igreja é aplaudida, quando seus pastores são aplaudidos, quando todos amam os pastores, todos amam a igreja, aqueles que não conhecem o evangelho é porque alguma coisa de errado tem conosco. A Bíblia diz lá em Romanos, diz assim, que é importante o quê? Que nós não venhamos o quê? Nós não venhamos nos moldar a esse mundo. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos segundo a vontade de Deus. Deus trouxe você aqui, Deus chamou você para você ser transformado pelo poder do evangelho. Ser transformado, querido. Sabe, ser mudado, a gente vai mudar. Então aparece João Batista anunciando Jesus, aparece Jesus dizendo que tem um novo reino, aparece Jesus dizendo que tem um novo rei, que as coisas vão mudar, e as pessoas se assustam com isso, os romanos se assustam com isso. E com isso, Jesus consegue seus discípulos, e entre eles João, o evangelista, que a Bíblia chama de discípulo amado. E quando ele também anuncia o evangelho, mesmo depois da morte e da ressurreição do Cristo, ele é perseguido. E quando perseguido, é exilado na ilha de Patmos, que ficava. E ele recebe, como eu disse, a visita de Jesus. E nessa visita, Jesus pede para ele escrever umas cartas. E entre as cartas, a carta de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa igreja. A igreja de Filadélfia era das 7 igrejas, a igreja mais recente, a mais nova, recém-formada. Era pequena ainda. Era igreja constituída de escravos, homens sem condição financeira, homens sem condições, sem conhecimento intelectual. E Jesus manda uma carta para essa igreja. E para essa igreja ele elogia. Ele não elogia as igrejas ricas. Ele não elogia as igrejas grandes, as igrejas fortes, as igrejas que estavam no poder, mas ele elogia a igreja pequena, a igreja fraca, a igreja que estava lutando, iniciando. E quando ele fala sobre essa igreja, ele fala coisas tremendas, coisas maravilhosas. E a gente poderia ficar aqui ouvindo muita coisa sobre do versículo 7 ao versículo 13. Mas eu quero me apegar hoje ao versículo de número 8.
que é quando ele fala das qualidades, quando ele fala daquilo que ele achava de bom dentro daquela igreja. E ele lê, e no versículo 8, ele diz assim: eu sei o que vocês fazem. Eu sei o que vocês fazem. Querido, a igreja pode passar pelo que passar, as pessoas podem falar o que falar, mas Deus sabe a verdade. Você como igreja, nós como igreja, não só como igreja institucional, não só como um CNPJ, não só como um prédio, mas a igreja espiritual, e a igreja física, pessoal, a igreja que o apóstolo Paulo falou que você é, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. O que é um templo? O templo é uma igreja. O que é uma igreja? É um templo. Eu sou um templo do Espírito Santo, eu sou a igreja do Cristo. Jesus não vai vir buscar essas paredes, Jesus não vai vir buscar o data show, Jesus não vai vir buscar nenhum objeto dessa igreja vai subir, todas as cadeiras vão ficar, mas quando Jesus vier buscar, Ele vai buscar você é a noiva do Cordeiro. Nós formamos a igreja do Senhor Jesus. Igreja não é formada por cadeira, igreja não é formada por prédio, igreja é formada por pessoas. E quando ele diz assim, eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, ele está dizendo assim, ninguém me engana. Ninguém engana a Deus, querido. Não tem nada que nós possamos esconder de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é Deus que nos justifica. Não importa quantos se levantam contra a igreja, não importa quantos batalham contra a igreja, ele não está batalhando contra o pastor, ele não está batalhando contra a placa da igreja, ele não está batalhando nem contra você. Sabe quanto ele está batalhando? Ele está batalhando contra o próprio Deus. E eu tenho uma fala para você aqui: ninguém que lutou contra Deus ganhou. Todos que lutaram contra Deus perderam. Então a igreja é vitoriosa, louvado seja o nome do Senhor. Você, aleluia, é um vitorioso, sabe por quê? Porque você é a igreja do Senhor, e Ele sabe o que você está fazendo, Ele conhece o seu coração. No livro de Samuel ele vai falar, sabe o quê? Que Ele sonda o coração, que Ele sabe, aleluia, que nós olhamos a aparência. Muitas vezes, querido, nós olhamos uma pessoa e já julgamos aquela pessoa. Muitas vezes nós olhamos uma igreja e já julgamos a igreja. Dissemos é isso, é aquilo outro, fulano é A, fulano B. Mas Deus está falando para nós aqui, olha, ninguém me engana, aleluia. Ninguém, aleluia, pode passar uma mensagem para mim que não é verdadeira. Porque vocês olham a aparência, mas eu entendo diretamente no coração, louvado seja o nome daquele que é eterno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão sobre todos. Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aonde estão os olhos do Senhor? Em todos os lugares. Não há como enganar a Deus. Não há como a gente formar uma opinião diferente para Deus, porque Ele está dizendo assim, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que você está fazendo. Sabe quando a gente pega uma criança e a criança está mentindo, e a gente olha para ela e a gente tem certeza, sabe, eu sei o que você estava fazendo, e a criança fica sem graça, e Jesus está falando assim, eu sei a obra de vocês. Talvez vocês estejam pensando que é pouco, mas eu estou vendo a obra de vocês. Talvez vocês pensam que não estou vendo, mas eu estou vendo. Eu quero deixar uma palavra para essa igreja. Eu quero deixar uma palavra para você hoje, nessa noite. Deus sabe o que você está fazendo.
Talvez você esteja pensando, dizendo: pastor, Deus, eu estou fazendo tão pouco. Deus, parece que ninguém vê o que eu estou fazendo. Parece que tudo o que eu faço é em vão. Mas Deus está dizendo para você: eu sei o que você está fazendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se ninguém reconheceu você, se nenhuma autoridade reconheceu você, se nenhum valor foi dado para você, fique tranquilo, aleluia. Ele está olhando para a igreja de Filadélfia, Ele está olhando para a igreja Restauração e Vida hoje, aleluia. Ele está olhando para a sua vida e está dizendo assim: ei, fica tranquilo, eu sei o que você está fazendo, aleluia. Mesmo que todos critiquem, mesmo que todos se levantem contra você, eu sei exatamente o que você faz. Eu sei quando você ora, eu sei, eu conheço os teus jejuns, eu conheço as tuas orações, eu conheço as suas leituras bíblicas, eu sei o bem que você faz ao seu próximo, eu sei quem você ama, eu sei quem você ajuda, eu sei o que você está fazendo, mesmo sem ser reconhecido, eu sei o que você está fazendo. Deus sabe o que nós estamos fazendo, tanto do lado bom como do lado ruim. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Então ele começa a carta dizendo assim: olha, se vocês fiquem tranquilos, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês são pequenos, eu sei que vocês estão encontrando dificuldades, eu sei. E olha que interessante, ele diz assim, e ele diz no verso de número 8: eu sei o que vocês fazem, sei que tem pouca força. Olha que coisa linda. Olha o Deus que você serve. Ele te conhece do profundo. Ele te conhece no deitar e no levantar. Ele não tem expectativa de que você seja um super-homem. Ele não tem expectativa que a igreja seja uma igreja avassaladora. Não, Ele conhece as forças de cada um. Ele conhece a força da igreja Restauração e Vida. Ele sabe o que nós estamos fazendo, aleluia. Ele sabe que temos pouca força, Ele sabe que gostaríamos de fazer muito mais, Ele sabe que gostaríamos de estar muito maior, com muito mais pessoas, mas Ele diz assim: eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que vocês têm pouca força. Sabe por quê, querido? Eu quero dizer para você aqui nesta noite, Deus sabe da tua capacidade, Deus sabe o quanto você pode. Por isso que eu estou pregando aqui nas quartas-feiras e trazendo palavras de reconhecimento, para que nós possamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Deus nos conhece, tanto que Ele sabe o que você pode e o que você não pode. Ele não brigou com a igreja e reclamou da igreja porque a igreja era pequena. Ele não reclamou da igreja porque a igreja era fraca. Ele disse assim: eu sei que vocês têm pouca força. Mas sabe por quê, amados? Eu vou trazer uma palavra para o seu coração que eu espero que você nunca esqueça. Porque a força da igreja, aleluia, não está aqui embaixo. A força da igreja está lá em cima. É por isso que ele diz: eu sei que vocês têm pouca força, mas eu gosto de vocês assim, com pouca força. Sabe por quê? Porque quanto menos força você tem, mais vocês dependem de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que vocês estão fracos, eu sei que vocês não estão conseguindo muitas coisas. Sabe por quê? Porque talvez os cofres não estejam tão cheios como de outras igrejas. Eu sei que talvez vocês não estão conseguindo muitas coisas, porque vocês não trocaram o evangelho da verdade pelo evangelho falso, que atrai multidão. Então vocês ainda estão fracos, mas a minha força, aleluia, é que fortalece vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, aleluia, não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de pessoas intelectuais que vocês têm, não é a quantidade de empresário, não é o prédio bonito, não é o programa na televisão. Vocês têm pouca força, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês estão fazendo, mas a minha força basta para vocês. Sabe como ele falou com Paulo? Quando Paulo disse assim: Senhor, ele disse assim: eu orei 3 vezes, Senhor, para o Senhor melhorar a minha situação. Sabe, querido, muitas vezes a gente fica dizendo assim: Senhor, Senhor, nos dá um prédio maior, Senhor, nos dá uma casa maior, Senhor, melhora o meu emprego, Senhor, melhora isso, melhora aquilo. E ele olha para nós e diz assim: não, é melhor que você tenha pouca força,
porque talvez com muita força você vai se afastar de mim, talvez com muita força você vai querer andar para o outro lado. Continua, aleluia, fraco desse jeito, aleluia, porque enquanto você pensa que é fraco, eu estou fortalecendo você, louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo falou: Senhor, melhora, tira esse espinho na carne. Ele disse assim: a minha graça te basta, Paulo, aleluia. Continua fraco, porque enquanto você estiver fraco, eu estou do seu lado, louvado seja o nome do Senhor. Continua dependente, eu sei que você é fraco, não fique preocupado. Muitas vezes a gente fica preocupado e diz assim: meu Deus, eu sou fraco, eu estou fazendo pouco, por que o Senhor não me ajuda para aumentar, Senhor? Por que na minha casa as coisas não melhoram? Sabe por quê, querido? Porque se talvez Deus tirar você daquela casa simples e te colocar numa mansão, em qualquer outro lugar, talvez você vai colocar Deus para fora dessa casa. Mas enquanto você for fraco, talvez todos os dias pela manhã você vai precisar dizer: Deus, eu não sei o que vai acontecer até o final da noite, mas no Senhor eu confio. E Ele vai prover para você todos os dias. Talvez se você estiver num ótimo emprego, num emprego ganhando uma grana alta, talvez você vai dizer: não, com a força do meu braço eu consigo. Na força do meu dinheiro eu consigo isso, consigo aquilo. Mas quem sabe hoje você precisa chegar com o seu salário, colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, provenha. Porque pelas minhas contas matemáticas, não chego até o final, mas você coloca na mão dele, você separa o que é dele, você coloca na mão dele e diz: Deus, aleluia, nas tuas mãos eu coloco as minhas finanças. E sabe o que acontece? Chega no outro salário e você ainda tem dinheiro para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto você é fraco, Ele é forte. Enquanto você é fraco, Ele é forte. Eu sei que vocês têm pouca força, a igreja é fraca, mas Deus é onipotente, louvado seja o nome do Senhor. O que nos falta muitas vezes é entender que eu como igreja, e a instituição igreja não é de homens, é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem é o nosso protetor? Se eu sou de Deus, se eu me entreguei na mão de Deus, quem é que tem que cuidar de mim? É Deus. Se a igreja é de Jesus, quem é que tem que cuidar dela? Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente esquece disso. Quando a gente termina o culto, a gente diz: quantas pessoas querem se entregar ao Senhor? Sabe o que é se entregar? É dizer: eu quero mudar de dono. Fulano era o meu tutor, até agora o mundo era o meu tutor. Até agora eu era o meu próprio tutor, porque eu mesmo trabalhava e eu mesmo me garantia. Mas quando eu saio da minha tutela e vou para a tutela de Deus, eu digo: Deus, agora eu descanso e o Senhor trabalha. Eu me coloco para o Senhor fazer alguma coisa. Deixa eu dizer para você aqui nesta noite, em nome de Jesus, se coloque no cuidado de Deus. Ele é o seu dono, Ele é o seu protetor, Ele é o seu guia, você é a igreja do Senhor. Sabe aquela canção, Jesus meu guia é? Seja isso a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Jesus o seu guia, a igreja, aleluia, é do Senhor. Se ela tiver de crescer, é porque o Senhor quer. Se ela tiver de ficar do jeito que é porque o Senhor quer. Se ela tiver de encher, ela enche. Se tiver de esvaziar, ela esvazia. Mas fechar, ela não fecha, porque ela é do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Sabe a igreja que fecha? A igreja que não é do Senhor, a igreja que é do homem, a igreja que é de propriedade humana. Mas a igreja que é de Jesus, aleluia, essa igreja não morre. Sabe por que você não vai morrer? Aleluia. Você pode passar dessa vida para a vida eterna, mas morrer e terminar nunca. Sabe por quê? Porque você é a igreja do Senhor. Aleluia. Quando terminar a sua função aqui, quando terminar a sua obra aqui, aleluia, você permanecerá na vida eterna, porque você é de Deus e o que é de Deus não morre. Coisa de Deus não morre. Sabe por que a palavra de Deus não morreu até hoje? Porque é de Deus. Muitos intelectuais lançaram métodos, lançaram livros, lançaram coisas que revolucionaram o mundo, mudaram a história, mas passaram, ficaram ultrapassados. As pessoas lançam coisas fenomenais,
Mas dentro de meses, de anos estão ultrapassados, a palavra do Senhor passa os céus e a terra, e ela permanece presente na nossa vida. O mesmo evangelho que nós pregamos hoje, pregaram há 2000 anos atrás, o mesmo evangelho que eu prego hoje, aleluia, se o Senhor não vier, amanhã vão pregar, até não sabe quando Deus quer. Sabe por quê? Porque é de Deus, e o que é de Deus não morre. Fala para o seu irmão, o que é de Deus não morre. O que é de Deus não morre. Sabe? O que é de Deus não morre, permanece para sempre, aleluia. A minha mãe, aleluia, congregou aqui comigo. Chegou o tempo dela de ir para a casa do Senhor, foi para a casa do Senhor, está lá na casa do Senhor, eu estou na expectativa de encontrá-la, porque ela não morreu, ela está lá, louvado seja o nome do Senhor, porque ela é de Deus. E eu quero dizer para você, o que é de Deus não vai morrer, e a igreja não morre. A igreja, quando é de Deus, não morre. E ele diz assim: vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Olha que coisa linda, olha o elogio de Deus, do próprio Cristo para essa igreja. Eu sei que vocês estão fazendo, não existe uma palavra, não existe outra ministração, não existe outro texto de tanto incentivo, de tanto elogio, de tanto amor, demonstração de carinho para com uma igreja como é desse texto. Ele diz: olha, eu amo vocês, eu conheço vocês. Para conhecer tem que andar junto, irmãos. Para conhecer tem que ter koinonia, tem comunhão. Você acha que Deus não estava na igreja de Filadélfia? Deus tinha que estar. Mas infelizmente nós temos igrejas hoje que Deus não está mais. Deus não cabe lá dentro. Deus não pode entrar lá dentro. Porque se ele entrar, ele atrapalha. A gente costuma dizer entre os obreiros: já pensou se um dia o apóstolo Paulo viesse pregar nessa igreja? Se João Batista viesse pregar aqui e chegasse assim: olha, raça de víboras. Todo mundo: sai fora, vou para outra igreja lá, porque ele fala que eu sou lindão, que eu sou amado de Deus. João Batista fica chamando a gente de raça de víbora. Jesus fica mandando a gente embora. Que Jesus é esse? Olhou para o jovem rico e disse assim: vende tudo que você tem. Não posso, então não me segue. Nossa, que pastor sem amor. Deixa o menino lá. Não. Mas ele disse assim: vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis. Olha o elogio de Jesus para a igreja. Olha o elogio de Jesus para a minha vida e para a sua vida, se você estiver sendo fiel. Ele não vai olhar criticando, ele vai dizer assim: você tem pouca força, mas pela sua fidelidade, você tem se fortalecido. Sabe onde está o fortalecimento da igreja, tanto física como a igreja institucional? É na obediência e na fidelidade de Deus. Sabe o que Deus quer da minha vida e da sua vida? Fidelidade e obediência a Ele. É isso que muda o mundo, é isso que assusta as pessoas aí fora, é que quando todos estão se vendendo, nós não abrimos mão de sermos fiéis a Deus. Quando as pessoas se convencem: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso não tem problema, aquilo outro não tem problema, deixa isso para lá, esquece que você é crente pelo menos uns 5 minutos, não, ele disse assim: olha, eu sei que vocês têm sido fiéis. Sabe, amado, talvez você ache que hoje não tem importância, mas no dia da provação vai ter. Por isso que mais lá na frente ele diz assim: eu amo vocês, eu sei que vocês estão fazendo, e isso vai ser bom para vocês, porque vai vir o dia da provação. E é no dia da provação que a gente se arrepende de não ter sido fiel. Quantos de nós aqui já não tivemos momentos que a gente se arrependeu de não ter sido fiel a Deus? De a gente ter deixado a casa do Senhor, de ter deixado de cumprir aquilo que Deus falou para a gente, e a gente fica arrependido. Mas Ele está dizendo aqui: olha, vocês têm seguido os meus ensinamentos. Deus é o Senhor de uma igreja que não se vende.
Deus é o Senhor da igreja que não se vende. Se você não se vender ao mundo, Ele é o seu Senhor. Você pode bater no peito e dizer, eu sou uma igreja, se você não se vender. Pastor, mas se vender ao quê, irmão? Se vender às tentações. Se vender aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa carne quer. Porque você acha que a nossa carne queria estar na igreja agora? Você acha que o nosso corpo físico, a nossa vontade era estar na igreja? A nossa vontade era estar em outro lugar, fazendo outras coisas, se divertindo, dando vazão à carne. Mas quando eu sou fiel a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu posso dizer, Ele é o meu Senhor. Porque o que é ser Senhor? Ser Senhor é ser dono, como eu já falei. Ser Senhor é orientador. Não adianta dizer que é Senhor se Ele não te orienta. Não adianta. Não adianta eu dizer que sou pai se meu filho não me obedece. Não adianta meu filho dizer assim, eu amo meu pai, mas quando eu disser para ele, para, ele não para. Não faça e ele faz. E Deus está falando conosco aqui nesta noite. Seja fiel a Deus, porque Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Senhor e vai valer a pena. Deus é o Senhor de uma igreja que não se vende, que não se corrompe. Deus ama uma igreja fiel. Deus ama uma igreja fiel. Sabe por que Ele fala da questão da noiva? É porque quem quer uma noiva prostituta? Sem fazer analogia a qualquer tipo de extorsão. Quem é? Todo mundo procura uma mulher fiel. Toda mulher quer um homem fiel. E Deus quer o quê? Uma igreja fiel. Tem coisa mais gostosa do que você ter um amigo fiel? Coisa melhor que tem é você ter um amigo, mesmo que você não esteja perto dele, mas você sabe que a hora que você ligar, a hora que você precisar, ele está lá com você. Tem coisa melhor do que isso? É isso que Deus quer que nós sejamos. Deus, quando nos procura, Ele quer nos encontrar. Aonde? Fiéis a Ele. Por isso Ele diz assim, eu sei, vocês têm seguido os meus mandamentos e têm sido fiéis. Sabe o que acontece com uma igreja fiel? Deus se move do trono. Quando você precisa, Deus se move do trono ao teu respeito. Ah, irmão, não tem dúvida. Sabe por quê? Porque quando o teu joelho dobra no chão, imediatamente faz uma conexão com Deus. Sabe por quê? Por causa da sua fidelidade. Deus não pode deixar de ouvir a sua oração. A uma igreja fiel, Deus não pode deixar de ouvir. E Ele diz assim, por causa disso, porque eu sei o que vocês fazem, por saber que vocês têm pouca força, por vocês serem fiéis, eu vou fazer um negócio para vocês. Eu abri diante de vocês uma porta. Uma porta, e não é porta qualquer não. É uma porta que ninguém pode fechar. Essa é a porta que eu abri para vocês. É uma porta de escape. Lá em Filadélfia, existiam muralhas, e era uma cidade extremamente protegida. Mas tinha uma porta pequena, que era uma porta de emergência, uma porta para que se houvesse algum ataque, o rei, as pessoas, os mais poderosos conseguiriam fugir. Ninguém conseguia entrar na cidade. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, um inimigo descobriu essa porta.
E ele entrou por essa porta. Ele abriu essa porta, arrebentou essa porta e entrou e destruiu. Moral da história: uma pequena porta pode mudar tudo na nossa vida. E Deus hoje está dizendo assim: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Hoje vocês têm a oportunidade de mudar a sua história. Quando eles fundaram, eu disse assim, quando eles fundaram a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, o fundador da igreja, ele tinha como propósito divulgar todo o conhecimento grego, transformar aquele lugar num lugar controlado pelos romanos. Jesus falou assim para eles, para a igreja: nós vamos usar isso diferente. Eles vieram aqui para divulgação da cultura e do idioma grego. Mas eu abri uma porta para vocês diferente. Uma porta para vocês anunciarem o Evangelho. Então ele diz assim: eu tenho uma porta aberta. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Que Ele coloca uma porta aberta para a gente anunciar esse Cristo para várias pessoas. Que não há como a gente dizer assim, Célio, não há como a gente dizer assim, eu tento falar do amor de Cristo para essa pessoa e não consigo. Mas eu vou dizer para você, se você orar a Deus e dizer: Deus, prepara uma porta, Senhor, para eu falar do amor de Cristo para essa pessoa. Deus vai preparar, seja em palavras, seja em atitudes, seja em acontecimentos. Mas Deus vai preparar. Uma porta pode mudar a história da nossa vida. E eu quero orar com você nesta noite, para dizer que Deus tem porta aberta para você. Mas é que às vezes, amados, por causa do temporal, por causa da tempestade, por causa das dificuldades que a gente está passando, a gente não vê a porta. Então Jesus falou para essa igreja, falou: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo oprimidos, eu sei que a situação de vocês estão de mal, digamos assim, de mal a pior, na situação de que vocês não estão conseguindo crescer, não estão prosperando, mas eu estou feliz com você, e por eu estar feliz com vocês, eu vou colocar uma porta diante de vocês, e vocês vão falar do amor de Cristo para essa cidade inteira, e vocês vão prosperar. Querido, eu tenho certeza que uma igreja além do templo é a igreja que enxerga uma porta aberta. E eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Você vai encontrar uma porta aberta. Você vai encontrar, seja para falar do amor de Cristo, ou seja para ter uma mudança na sua vida. Talvez hoje você entrou aqui precisando disso. Senhor, eu preciso de uma porta. Porque porta leva a gente em outro lugar. Porta significa mudança. Porta significa sair de um lugar e ir para o outro. Mudança de ambiente. Talvez hoje você entrou aqui cansado da vida. Talvez você entrou aqui cansado do mesmismo, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas Deus está dizendo assim: ei, porque você tem sido fiel, eu vou colocar uma porta aberta. Sabe, uma porta aberta na frente de Bartimeu fez ele sair das trevas para a luz. Sabe por quê? Jesus foi a porta. Porque Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, tem que entrar por mim. Não pode entrar por outro lugar, tem que entrar por Ele. E eu quero profetizar nessa noite que você vai entrar nessa porta. Você vai entrar nessa porta e você vai sair das trevas e vai diretamente para as luzes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Bartimeu enxergou. Nós ouvimos aqui na peça falando sobre Zaqueu. Zaqueu encontrou uma porta que tirou ele de uma vida mundana, que tirou ele de uma vida errada, que tirou ele de uma vida de engano, de mentira, de roubo, e colocou ele numa vida saudável, colocou ele diante de Deus, fiel a Deus.
quando ele encontrou a porta chamada Jesus. Ele subiu na figueira e ele quis enxergar a porta. E ele enxergou a porta e entrou pela porta. E eu quero dizer aqui, a Bíblia diz ainda: portanto, se vocês têm ouvido, ouça. Se têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje, o Senhor nos chamou aqui para nós ouvirmos, e não só ouvirmos, para nós colocarmos em prática. Tem uma porta para você entrar, a decisão é sua. Nós como igreja, mesmo que seja como instituição, igreja física, pessoal, nós nunca devemos esquecer, nunca devemos esquecer que Deus cuida de nós. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Ser de Cristo é ser cuidado por Ele. E quem cuida das coisas de Cristo é cuidado por Ele. Quem ama a igreja pessoal, institucional, é amada por Deus. Quem respeita a Deus é amado por Deus. Quem honra a Deus é amado por Deus. E eu quero orar com você nesta noite, porque Deus tem uma porta aberta para você. Deus tem uma porta aberta. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, eu tenho convicção disso. E Ele quer que você saia daqui hoje transformado. Sabe o que aconteceu com a igreja de Filadélfia? Sabe o que aconteceu com essa igreja? Ou com essa cidade, melhor dizendo? Sabe o que aconteceu com a cidade de Filadélfia? Ela, com o passar do tempo, ela sofreu alguns terremotos. Era uma cidade ficava num local de vários terremotos, um lugar perigoso. E aconteceu que ela foi povoada por outras pessoas. Restauraram a cidade. E a pessoa que foi lá restaurar, ele decidiu mudar o nome da cidade. De Filadélfia, ele colocou um outro nome. Ele colocou um nome turco, o nome turco que é Alexir. Ela passou a chamar Alexir, que traduzido quer dizer cidade de Deus. Quando Jesus falou: olha, Filadélfia, igreja de Filadélfia, todos vão ter que dobrar os joelhos diante de vocês. Todos vão ter que reconhecer que vocês são meus. Passou um tempo, tiveram que colocar o nome Cidade de Deus. Eu vou orar com você aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus quer transformar a sua vida. O calabouço que você vive hoje, Deus vai transformar em cidade de Deus. Se você está fiel diante dEle, Ele vai mudar a sua história hoje. Ele vai mudar a tua história. Vai se chamar cidade de Deus. Mudança. Você pode ficar em pé? Mudanças. Mudanças. Porta aberta.